Bora, fiel, direto da Neoquímica Arena com o Marcelinho Carioca trazendo as últimas informações e análises do Corinthians. Tá muito bom esporte, provável escalação do Timão pra amanhã. Será que alguém vai rodar? Será que alguém vai perder a vaga? Tudo nesse vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí como tá seu coração pro jogo de amanhã ou de hoje, dependendo do horário que você tá assistindo esse vídeo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Copa do Brasil, final do Intercontinental, Cruzeiro com o Tite e outros assuntos. O Sport Center de hoje está demais. Jogo 1 da Copa do Brasil, quarta-feira. Onde? Neoquímica Arena. E é pra lá que a gente vai com o timaço da ESPN e um convidado especialíssimo. A gente vai sair do... Você sabe, né, Marcela? Na tela já temos a Marcela, o João, o Zupac e ele. Marcela, a gente vai para outro estúdio enquanto eu jogo pra você e a gente vai que nem o Marcelinho comemorando o gol. Girando os braços, porque ele já fez muito a festa do corintiano. Beijo pra você, mano! Fala, Mota, um beijo pra você, um beijo pro André Kfouri, pra todos os fãs de esporte. Sim, estamos aqui na Neoquímica Arena fazendo o pré-jogo, mas é o pré-jogo do dia anterior. Geralmente a gente faz algumas horas antes o pré-jogo, mas agora a gente tá nesse dia anterior. Estamos aqui, ó, Neoquímica Arena completamente vazia, mas isso vai estar completamente diferente amanhã. A partir das 7h30, 8 horas da noite, os torcedores começam a chegar por aqui e alguns torcedores que estão organizando o mosaico vão passar a noite por aqui, tá? E aí eles vão fazer o mosaico. Daqui a pouco eles devem chegar e a gente consegue mostrar pra vocês também. É um dia especial, esse dia de véspera, e também porque temos um convidado muito especial neste Sport Center, que também é especial. Tô ao lado do João, tô ao lado também do Gustavo Zupac e dele, Marcelinho. Fala, Marcelinho, tudo bem? Boa noite, Marcela, boa noite a todos os fãs do Sport Center, né? Felipe Mota, André Kfouri, Grande Zupac, João. A alegria de poder estar aqui com vocês e poder reviver grandes momentos da Copa do Brasil. E é um momento sublime e único que o atleta profissional de futebol gosta, de poder disputar uma final. E o Corinthians tem todas as condições, principalmente aqui no Caldeirão amanhã, de fazer isso aqui explodir num bom sentido. Tá certo, Marcelinho Carioca, então torcendo pro Corinthians. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui, um abraço à turma do estúdio, um abraço ao fã de esportes. A gente está aqui na casa do Corinthians, hoje é um dia, o dia do calendário, 16 de dezembro, é um dia que para o corintiano tem muito valor, né? Hoje é o dia que comemora seu aniversário do primeiro título brasileiro do Corinthians em 90, o gol do Tupãozinho, é o dia que se comemora o segundo título mundial lá no Japão também, a vitória contra o Chelsea, gol do Paulo Guerreiro, véspera dessa final, e a gente está aqui com o Marcelinho que foi campeão da primeira Copa do Brasil do Corinthians em 95, na época quem transmitia a Copa do Brasil também era o SBT e o eterno, lendário Silvio Luiz era o narrador, e o Marcelinho era chamado de Marcelinho Spitfire naquela época, fazia muito gol. Sim, só para aproveitar o gancho, a gente viu há pouco o Diniz, né, e o André falando sobre o Diniz e a pré-eleição dele. Marcelinho, você jogou com o Diniz no Corinthians em 98. Dava pinta de que ia ser esse cara, esse tipo de treinador, esse perfil, ao mesmo tempo um psicólogo, ao mesmo tempo um cara sanguíneo. Dava para observar aquilo naquela época? Zupac, bem lembrado por vocês, jogamos junto em 97 e 98, mas ele era totalmente ao inverso, né? Ele era um cara mais comedido, mas quando ele explodia em determinadas situações, ninguém segurava. Mas essa tônica de uma preleção dentro do vestiário é o estímulo que todo jogador de futebol precisa. Tem que ser assim. Essa é a forma. O estilo ali do Lucha, do projeto do professor. Pois é, até falei. Agora mostra do Dorival. Fala, João, tudo bem? Oi, Marcela. Prazer te ter aqui nesse Sport Center também. Prazer é meu, fã de esporte, tudo bem? Boa noite, Kfouri, Mota. Dificilmente a gente ia ter um convidado do tamanho do Marcelinho para falar de Corinthians na Copa do Brasil, 95, de Corinthians e Vasco, acho que todo torcedor vai lembrar daquela final do Maracanã em 2000. E eu queria perguntar pro Marcelinho, assim, como que é essa véspera? Como que é um dia antes, a hora demora para passar? Como é que o atleta faz para passar logo a hora e chegar o dia do jogo? João, tem atletas que gostam de ficar mais recluso, tem uns atletas que são ali do carteado e tem um atleta que fica mais na cama pensando como pode fazer para superar o seu oponente, seu adversário. E eu era muito nesse sentido, às vezes no vestiário também eu ficava mais nos cantos, mas acho que a ansiedade e o nervosismo já passou para os dois lados. Os caras estão tão felizes e alegres de poder ir para uma final
Que aí, afinal, é o grande jogador, é o jogador diferenciado, é o jogador que enverga a camisa e fala, ó, essa parada aqui é comigo os 90 minutos. E tem gente que às vezes se esconde e some, então é um momento sublime. E dois técnicos que pensaram muito nessa competição, principalmente falando de Dorival, se é que dá para falar que foi uma escolha do Dorival ou mais dos jogadores. Ficou algo muito claro. O Corinthians jogou muito melhor na Copa do Brasil do que no Campeonato Brasileiro. O Vasco não, o Vasco ficou muito parecido, teve um momento de alta, tem um momento de baixa, algo muito parecido também com o que acontece com os times do Diniz. Fica naquele 8 ou 80, é difícil eles ficarem no meio termo. E eu vou aproveitar o Marcelinho para ele ser também um pouco do nosso comentarista aqui neste Sport Center. Daqui a pouco eu também converso com o André Kfouri e com o Mota. Se por acaso o título vai para o Corinthians, aí a vida do Dorival muda completamente, aquela desconfiança acaba, e se for ao contrário, a mesma coisa do Diniz, acaba a desconfiança e começa a temporada 2026 de uma maneira completamente diferente, Marcelinho? Marcela, muito bem pontuado por você, exatamente isso, porque tudo que foi feito de errado, o título credencia a superação, a hegemonia, fica tipo ali, tá debaixo do tapete, mas é importante ressaltar o trabalho tanto do Diniz como do Dorival, porque pegaram os elencos, é difícil às vezes você achar um sistema, o ambiente conturbado, né? E a gente na imprensa fazendo críticas, lógico, construtivas, mas analisando e falando a veracidade dos fatos, e o torcedor cobrando. O cara tem que ter muita cabeça, muito equilíbrio para comandar um vestiário e escolher as peças certas. Então, tanto o lado de cá do Corinthians quanto do Vasco, em São Januário, no Maracanã, quem ganhar, com certeza ninguém lembra mais nada e já inicia o ano de uma forma diferente. Sabe, a diferença que eu vejo em relação à estabilidade, ela é mais favorável ao Diniz. Em caso de derrota, estou pensando do impacto em caso de derrota. Tá. Porque o Corinthians é hoje um ambiente muito tumultuado politicamente. E a gente sabe que o presidente, Osmar Stabile, que é um cara apaixonado pelo Corinthians, mas que não tem esse perfil do pulso firme, né? Não é muito do perfil do Osmar, e ele vem sofrendo muita pressão de conselheiros para tomar conta do futebol, para tirar o Fabinho, por exemplo. E em caso de derrota, acho que o Dorival, dependendo de como for, se caísse para o Cruzeiro, eu tinha certeza. Dependendo de como perder uma eventual final para o Vasco, a estabilidade do Dorival corre risco. Você acha que o Diniz ele é mais estável do que o Dorival? Eu acho que politicamente o Vasco é mais... O Pedrinho adora o Diniz. E o Pedrinho tem mais controle da situação. Eu acho que o Osmar Stabile hoje é mais suscetível a pressões políticas e por isso o emprego do Fabinho tá em risco, né? Sim. Porque tem conselheiros influentes há muito tempo no Corinthians, desde os tempos do Dualib pra cá, que estão pressionando o Osmar Stabile para que eles assumam o futebol, porque o Corinthians não tem diretor de futebol. Desde que o Rubão saiu, não tem mais diretor estatutário. Há uma pressão para que eles assumam o futebol e o Fabinho estaria fora. Então acho que em caso de tropeço, o Dorival pode balançar nesse sentido. O Pedrinho é muito fechado com o Diniz. E o Pedrinho é quem manda no Vasco, né? Então acho que nesse sentido o impacto de uma derrota pode balançar mais o Dorival do que o técnico. Mas aí a diretoria do Corinthians também tem de trabalhar para encontrar uma nova comissão técnica, inclusive um novo gerente de futebol, o que é algo muito difícil quando a política também está conturbada, João. E nunca é demais lembrar que ano que vem é ano de eleição presidencial no Corinthians. E o técnico dos sonhos de todos eles não está mais disponível, foi anunciado hoje pelo Cruzeiro. Esse balança é o único unânime no Parque São Jorge. Conversando com algumas pessoas que trabalham no dia a dia do CT, o Fabinho é unanimidade. As pessoas elogiam muito o trabalho dele. No CT, né? No CT. Porque são mundos diferentes. O Parque São Jorge é um mundo, o CT Joaquim Grava é outro. Eles não se misturam, poucas pessoas transitam entre os dois. E o Fabinho, nesse universo do futebol, nesse universo do CT, ele é muito elogiado. Eu ouvi de uma pessoa essa semana que assim, seria um problema perder um Fabinho pro ano que vem, principalmente em caso de, se o Corinthians for campeão de uma classificação para Libertadores, se for campeão, tem Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Então é um ano que já começa a milhão. E você tem que estruturar um departamento nessa liderança, o Fabinho já tocando o planejamento, tudo isso começa muito mais turbulento sem ele. Marcela, corroborando o que o João está pontuando aqui, eu conheço a índole, o caráter do Fabinho. Nós jogamos junto no Japão em 2002 e eu sei o quanto esse cara falava que queria
está dentro do futebol, do sistema do futebol, e ele se preparou, se qualificou e se capacitou para isso. Então o sucesso incomoda. A quem interessa tirar um cara agora, independente se vai sair esse presidente ou outro, a quem interessa tirar? É ano de eleição, vão ter as contratações, você contrata com interesse pessoal ou interesse da instituição, igual o Flamengo. O Flamengo, ele fez business plan, cronograma financeiro, certo? Ele foi no mercado e quando sai o Gerson, ele vai e traz o Jorginho. Ele vai e busca o Saúl. Jogadores a nível de seleção, seja do seu país ou a própria brasileira, né? Mas ali, ó, a altura. E o Fabinho, ele tem um respeito não só dos jogadores, né? Dentro do Parque São Jorge, uma certa parte tem também. E a outra que resiste é a outra que quer estar no poder para tomar o lugar e para chegar e falar assim, agora podemos sentar na mesa? Então, às vezes, muitas pessoas não falam. Eu não tenho nenhum interesse em ser presidente ou dirigente, nem nada. Convivo agora ali mais de perto e sei, pelos meandros, o que realmente se fala. E só para pontuar em relação do que você falou, que era o desejo de todo corintiano, que o treinador foi agora pro Cruzeiro, o momento que o Corinthians mais precisou, ele recebeu um não. Ele cuspiu no prato onde comeu, que o Corinthians o levou para a seleção brasileira. E aí, nesse momento, poderia estar articulando pelos bastidores, mas não era unanimidade pro Tite voltar pro Corinthians não, hein? Não era unanimidade. Não. Bom, olha, é uma informação do Marcelinho também em relação ao Tite. O Tite, que é o novo treinador do Cruzeiro, foi anunciado hoje, inclusive já deu entrevistas, já esteve na Toca da Raposa, e daqui a pouco nós vamos colocar as prováveis escalações, tanto de Vasco quanto de Corinthians. Mas eu quero jogar aí pro estúdio, Mota e também André Kfouri, essa discussão sobre o campeão da Copa do Brasil. Esquece o que aconteceu no restante da temporada e vai curtir, além do título, uma temporada 2026 diferente? Vamos lá, começa aí, André, que daí quando eu for devolver para lá eu já emendo uma pergunta para o Marcelinho Carioca. Boa noite a todos, bom trabalho aí na Neoquímica Arena. Eu acho que é um encerramento de temporada para o campeão muito melhor do que se poderia imaginar no início do ano, embora as Copas sejam terrenos férteis para equipes que não têm condições de ganhar o Campeonato Brasileiro, não têm condições também de, óbvio, por uma questão de ou não participarem ou não terem nível para isso, como aconteceu com o Corinthians, de sonhar com o título da Copa Libertadores. A Copa do Brasil, ela é um caminho viável para times que não encontrariam o sucesso ao longo da temporada em outras competições. É evidente que muda o calendário para o ano seguinte, o campeão da Copa do Brasil vai jogar a Copa Libertadores. Ontem eu disse aqui que o nível atual da Libertadores, que é essencialmente determinado pelas duas melhores equipes do continente, ambas são brasileiras, o Flamengo e o Palmeiras, é um nível muito alto para a capacidade do time de futebol do Corinthians e do time de futebol do Vasco. Hoje, eu acho que é pouco provável que qualquer um que seja o campeão tenha um time muito melhor do que tem hoje, mas você precisa se recuperar. O Vasco vem há muitos e muitos anos fazendo calendários que essencialmente são de luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com exceção de algumas temporadas. O Corinthians vem alcançando no Brasileirão classificações que não são compatíveis com a sua história, com a sua tradição, com o tamanho da sua torcida, com os objetivos que sempre fizeram parte, né, das temporadas do clube. O Corinthians vive uma época, do ponto de vista organizacional, administrativo, tenebrosa. E o time de futebol, por algum motivo que só o jogo de futebol pode explicar, pode terminar a temporada com 2 troféus, um do Campeonato Estadual e um da Copa do Brasil. Então, eu acho que é um encerramento de temporada para o campeão de absoluta alegria, para a torcida que tem essa vontade reprimida de ganhar um título importante, de um lado ou de outro, mais da torcida do Vasco, pelo tempo que ela está passando sem ganhar uma competição desse nível, do que para a torcida do Corinthians, mas o corintiano também está saudoso de uma conquista importante, e uma mudança de calendário que é absolutamente relevante com a Copa Libertadores, mas o fato de ser campeão da Copa do Brasil não significa automaticamente que essa equipe terá condições de fazer uma Libertadores de alto nível, com ambição, com objetivos, etc. Quem tem o melhor elenco, Marcelinho? Já começo assim, né? Não começo não, porque a gente já está na metade do programa.
Mas eu vou muito em cima. E o João, ele foi muito cirúrgico num ponto importante. Ganhei a minha noite. O João foi muito cirúrgico do Marcelinho Carioca. Não, olha só. Todo time, e eu vou te falar uma coisa, você vai jogar contra. Quem tá no meio de campo é o fulano de tal. O fulano de tal, a pegada dele é violenta, cada enxadada é uma minhoca. Se liga. O que é isso? O José Martínez. O Dorival com certeza conversou com ele e falou: Biguinho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você for expulso, deixar seus companheiros com 10, você vai sair do Corinthians. Você vai ser expulso do Corinthians. Então você viu que ele ficou mais comedido. E o seguinte, o nego tem medo de dar uma divididazinha ali. Porque ele tem a alma e o espírito corintiano. Eu creio que devido à sequência que o Garro tá vindo ainda, não tá no nível, ele deve, sei lá, um pensamento meu, porque deu muito certo no Mineirão, e talvez o Garro deva entrar no segundo tempo, porque ele achou uma formação. E o Carrilho, experiente, pisa na bola, antevê a jogada, olha tudo, o grande maestro. E assim, e quando você fala do Ryan, Ryan, tamanho da criança, gigante, canhoto, forte, veloz, canhoto, bom de bola. O Vasco acertou na testa da moça. Chama o jogo, personalidade. O jogo de time bom. E o Verratti, um baita de um centroavante que faz a base, o apoio e cruzou na área. É complicado, então tá difícil de pontuar. Se for no cara a cara, hein, Zupa? Eu tenho a impressão que o Corinthians tem um time um pouco melhor, mas a diferença não é grande. E o time do Vasco, até pela maneira que o Diniz trabalha, quando esse time tá com a confiança, com a coragem, que é o que ele tanto fala em alta, os jogadores sobem de rendimento. O jogador que é ruim vira médio, o que é médio vira bom, o que é bom parece que é craque, porque o Diniz consegue trabalhar. A questão é que ele não consegue trabalhar isso ou não tem conseguido no Vasco o tempo todo, mas acho que para essa final não tem por que os jogadores não estarem com confiança no alto. Eu acho que a diferença que existe no elenco é que o Corinthians, no meu entendimento, tem mais jogadores aptos a decidir. É um Garro, Memphis e Yuri, né? A gente tem o Coutinho no Vasco, mas o Coutinho é um jogador que também oscila um pouquinho. Do outro lado tem o Ryan, que para mim, de todos os envolvidos na final, é o jogador em melhor momento. Acho que o melhor jogador da final, no momento, é o Ryan. O Corinthians, para mim, tem um time um pouco melhor, mas não é isso que vai decidir essa final, não. Você acha que o Garro vai de titular? Eu acho que vai de titular, pelo que foi o segundo tempo. Mas com o Bidon também, né? Com o Bidon também. Eu acho que pode sobrar pro Carrilho ou pro Martins. O Bidon vem jogando muito bem. Acho que o Bidon vem vivendo a melhor sequência dele no Corinthians, um amadurecimento que o Dorival proporcionou para ele. Eu também acho. A gente tinha colocado ali no nosso campinho, né? O Bidon, o Garro, acho opções. Que os dois, e aí fica a opção para os outros. E o Ranieri para marcar o Felipe Coutinho, como o Corinthians não marcou o Matheus Pereira no primeiro tempo aqui, e quando ele colocou o Ranieri, o Pereira jogou o terceiro zagueiro também bem, o Ranieri. Tem isso. Bom, olha, eu vou devolver para vocês aí no estúdio e já vou me despedir do Marcelinho, mas a gente volta aqui na Neoquímica, diga. Pontuar, porque você viu o banquete que tá ali, ó. É claro que eu vou pontuar. Não tem que dizer ali. Eu vou dizer um negócio, a gente chegou Fala aqui, aí, Marcelo. E aí o Zupac, o Dotto, eles falaram assim pro Marcelo, eu tô com fome, ele falou, fome? Aqui? Você não vai ter fome aqui na Neoquímica, mas não existe a possibilidade de você sentir fome na Neoquímica Arena perto de mim. E aí o anfitrião fez isso, ó. Eu liguei pro Diego. Uma mágica, ó. Marcela, eu liguei pro Diego do Bar do Zeca, tá tendo uma confraternização lá. Ligando aqui. Falei, Diego, serve com excelência a equipe da ESPN. Falou, é pra já. Chegaram 4 garçons aqui e tudinho. E o câmera já quer sair pra comer. Nada como... Não, tem que esperar só um pouquinho. É isso que dá quando a gente convida um dos maiores jogadores, se não o maior jogador da história do clube, no estádio do clube. Fome a gente não vai passar. Diego do Bar do Zeca, obrigado. Tá certo, então. Diego do Bar do Zeca, um beijo pra vocês. Muito obrigado, viu? A gente já tá todo mundo naquela expectativa. Quem é o Zeca, Zupa? O Zeca Pagodinho. Tá certo, é só isso. É porque vocês são íntimos, né? Aí vocês só falam do Zeca. Qual é o Zeca? É o Zeca Pagodinho. Mota e André, um beijo pra vocês. Voltamos aí. Daqui a pouco a gente volta aqui para a Neoquímica Arena, sem o Marcelinho, porque ele vai se alimentar, e eu tenho certeza que eu deixei um pouquinho de inveja pro lado de vocês. Antes, fiel, resenha com o Marcelinho Carioca aí, também análise do time do Corinthians. Cara, pra mim o José Martínez vai sair pra entrada do Ranieri. O Dorival não vai entrar com o Ranieri e o José Martínez, 2 volantões mesmo. Então acho que o miolo ali, o losango do meio campo vai ser Ranieri, Bidon, Maicon e Garro na frente. Vai sobrar pro André Carrilho também aí, porque não jogou nada no primeiro tempo contra o Cruzeiro. Apesar que o Carrilho jogou muita bola no primeiro tempo lá contra o Cruzeiro, o passe
o arco sai dele, mas eu acho que ele tá um pouco esgotado fisicamente, Carrilho, então o Dorival acho que vai preferir colocar sangue novo ali, o Bidon que tá com gás, aí coloca o Carrilho no segundo tempo, que tem muita qualidade, claro, se ele entrar com vontade também, às vezes o Carrilho ele entra com uma nhaca do caramba, então, finalização preparada do Coringão. Amanhã não tem jeito, cara. Amanhã é vencer. Vamos vencer pra gente levar essa vantagem pra lá. E, cara, tô vendo muito comentário. Parece que o Vasco é o Barcelona do Guardiola. Da época do Guardiola. O tic-tac. Pelo amor de Deus, hein? Amanhã a gente vai enfrentar o Real Madrid. Não tô sabendo. Então vamos baixar um pouco a bola aí, esses vascaínos. Que, pelo amor de Deus, mano. Coringão tem que respeitar. Quando a gente chega na final, é outra história, mano. É outra história. Deixou chegar. E amanhã vai ser coisa de louco, cara. Tô muito ansioso, muito nervoso. Comenta aí como tá o seu coração pro jogo de amanhã. Então, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, ó. Valeu, nós!